Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Essa cascata passou o verão inteiro, gente, seca. Olha como ela é linda. É bem grande. Daqui vai até lá em cima. Ela ficou seca de abril. Não, em torno de abril, de maio até agora, antes das chuvas. Que basicamente choveu 3 semanas com muita chuva e agora ela voltou novamente, como ano passado. Ano passado também durante o verão secou e durante o outono voltou a passar aqui novamente. Olha que linda. É assim, gente, são ciclos, fases. E assim como essa cascata ficou ausente de Gerês durante o verão, eu ficarei ausente durante o inverno. A temporada de verão, gente, acabou. O verão já acabou, na verdade. Mas a temporada, apesar do verão acabar um pouquinho antes, a temporada ela vai até 31 de outubro. Até dia 31 de outubro. E nesse dia encerra a temporada de verão no Gerês. Isso significa o quê? Que a maioria dos hotéis, dos cafés, enfim, o setor turístico, né? Encerra os contratos, encerra, enfim, a mão de obra da maior parte das pessoas que são contratadas para a mão de obra durante o verão mesmo, para trabalhar somente na temporada do verão, acaba agora. Então, a partir do dia 31, tá todo mundo desempregado. Inclusive, eu tô desempregada a partir do dia 31 de outubro. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como é trabalhar em temporadas, como é fazer temporada em Portugal. Meu nome é Adri. Aqui nesse canal eu compartilho um pouco da minha história, do meu dia a dia, das minhas viagens, das minhas vivências. Eu compartilho um pouco da minha vida, então eu costumo dizer que aqui é o meu diário, é o diário da Adri Nômade. Se você está aqui pela primeira vez, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo aqui. E não se esqueça, gente, de deixar um like aqui no vídeo, isso ajuda muito o meu canal a crescer e alcançar outras pessoas, tá bom? Então hoje eu vou conversar com vocês sobre como é trabalhar por temporadas. E por que que eu optei a trabalhar assim durante esse período da minha vida? Quando a gente está viajando, quando estamos em outro país, né, em outro continente, que é a minha história, né? Tudo que eu vou relatar aqui, gente, é sobre a minha história, é sobre as minhas escolhas, tá bom? Então, assim, espero que vocês compreendam e entendam a minha mensagem. Trabalhar por temporada, gente, é muito importante quando a gente está viajando, quando estamos longe de casa, quando você não tem um trabalho fixo pela internet ainda, quando você não tem uma renda extra. Tem muitas pessoas que estão viajando o mundo, pessoas que trabalham fixamente em uma empresa, que tem um trabalho garantido mensal, pessoas que ganham em dólar, pessoas que ganham em euro, pessoas que ganham em libra, pessoas que ganham em várias moedas, né? Pessoas que ganham na moeda do seu país. Então, quando se trabalha online, você tem essa flexibilidade de você viajar, estar em qualquer lugar do mundo. Você pode escolher um local onde a moeda que você ganha seja uma moeda um pouco mais forte. Basicamente, ano passado eu fiz a temporada de verão em Portugal e fui morar na Tailândia. Então eu morei uma temporada completa na Tailândia. Ou seja, o dinheiro que eu ganhei aqui durante uma temporada inteira, uma temporada de verão, é mais que suficiente para eu, né, para mim estar em outro país com a moeda, por exemplo, como a Tailândia, como o Vietnã, como a Indonésia, né, como o Marrocos, alguns países onde tem uma moeda um pouco mais fraca do que a nossa, do que você está ganhando. Então você consegue morar ali por um tempo. Ah, Adri, qual é o objetivo disso? Gente, isso são escolhas, né? Escolhas que você decide viver. É algo muito pessoal, sabe? Às vezes nem a gente sabe o que a gente está buscando, mas a gente quer viajar, quer desbravar o mundo, quer conhecer, né? E existem vários
motivos, N motivos para as pessoas estarem vivendo hoje em dia, né? Chamada vida nômade, né? Muitas vezes os nômades digitais, que são pessoas que trabalham pela internet e vivem em outros lugares do mundo, vivem se deslocando, gente. Isso não é novidade, desde que o mundo é mundo, o ser humano ele é nômade, né? Ele é nômade. As pessoas na antiguidade se movimentavam de lugares para outros lugares onde se tinha alimento disponível, água, e as pessoas viviam ali o tempo. Depois que elas exploravam a terra, elas se deslocavam e iam viver em outro lugar, né? Então essa era a vida normal, né? Lá dos nossos antepassados, bilhões de anos atrás, desde que o ser humano habita esse mundo, né? O ser humano ele é nômade por natureza. Vocês podem até, às vezes, tem pessoas que não entendem, né? Mas isso tá no nosso sangue, tá na nossa ancestralidade, né? O estilo nômade de ser, né? O estilo nômade de viver em um continente, viver em outro, viver uma parte. Nem precisa ser em outro país, nem precisa ser em outro continente. Basta ser mudando de lugar para lugar. Claro que existem pessoas que se sentem mais felizes, mais realizados, mais tranquilos, fixados em um lugar só. Gente, a maioria das pessoas no mundo, elas nascem, crescem e morrem no mesmo lugar que nasceu. Claro que isso tem vários fatores que influenciam, né? Fator socioeconômico e também os fatores por escolha mesmo das pessoas. Então, hoje em dia, esse movimento nômade, né? Os nômades digitais, ele sempre existiu. Claro que com formas diferentes, mas que com as redes sociais, com a internet, né, com o avanço, o grande avanço da internet, as pessoas ficam mais visíveis, né? Vocês conseguem mais acompanhar as outras pessoas, como é o meu caso aqui. Eu tô aqui falando da minha história para vocês, mas se não existisse a internet, provavelmente eu estaria fazendo a mesma coisa, mas a minha história não chegaria até você. Então esse é o movimento nômade, né? Com a tecnologia, com as redes sociais, isso fica mais escancarado, isso chega até a sua casa, né? Mas isso sempre existiu. Então eu tô há 2 anos viajando como nômade e, gente, você muda muito, sabe? Você, assim, rompe muitos estereótipos, muitas limitações da sua cabeça, muitas coisas, principalmente pra mim, que eu nunca tive, por exemplo, eu cresci numa família muito humilde, né? A universidade me proporcionou, me abriu portas para que eu conhecesse um pouco, né, de outros lugares, né? Me tirou, por exemplo, da pequena cidade onde eu nasci. Então a minha trajetória nômade, ela começa daí. A partir do momento que eu saio da minha pequena cidade, vou viver na capital do meu estado, vou para a universidade, vou me relacionar com diversas pessoas, né? Pessoas que têm diferentes ideias, pessoas que têm diferentes estilos de vida, diferentes perfis socioeconômicos. Então isso acaba te fazendo despertar de que existe uma porta, de que existe uma janela que a maioria das pessoas não acessam, né? Talvez se eu não tivesse ido para a universidade, não sei nem se eu tinha chegado à capital do meu estado, né? Porque, como eu falo para vocês, a minha família, ela vem a minha composição familiar, ela é de uma família muito humilde. Então, eu ter ido para a universidade foi aí que abriu caminhos e portas para mim. E eu acho que esse movimento, ele nos transforma, né? E te abre portas para você ter um despertar de quando você não está feliz na vida onde você estava antes, né? Por exemplo, o que me faltava? Por que eu saio do meu país e por que eu vou viver em outro país? Por que hoje a cultura portuguesa é uma cultura que é extremamente importante para mim? Por que hoje essa cultura faz parte agora da minha vida? Né? Porque eu resolvi me estabelecer em Portugal, eu me resolvi viajar e me estabelecer em Portugal, de ter minha documentação aqui, de vivenciar essa cultura, de trabalhar aqui, de conhecer pessoas, de fazer amigos, de entender e estudar como que funciona essa cultura, né? E, gente, apesar da gente falar a mesma língua, né? Aqueles costumam falar brasileiro. Porque, gente, é realmente muito diferente, né? O nosso português pro português de Portugal
é muito diferente. Existem pessoas que têm até dificuldades para entender. Eu nunca tive essa dificuldade. Mas existem pessoas que têm essa dificuldade de entender a língua. Por quê? Porque assim como varia muito dentro de diferentes estados brasileiros, que o nosso país é muito grande, aqui também acontece isso. Assim como se diferencia muito do português de Moçambique. Eu conheço pessoas de Moçambique, eu conheço pessoas de Angola, né? Eu conheço pessoas de Cabo Verde. E é incrível que a vida nômade também me proporcionou isso. A eu conhecer pessoas que falam a mesma língua que eu, né? Só que em uma estrutura social, sociocultural, completamente diferente daquela que eu vi. Então, olha como isso é interessante, olha a riqueza que é isso. Então, às vezes, esse movimento nômade acaba trazendo algumas críticas, né, para as pessoas que talvez não entendem isso. Mas o que é riqueza para certas pessoas, né? O que é que me deixa feliz e o que é que te deixa feliz, né? E aí entra muito a questão da gente respeitar muito as escolhas do outro e respeitar muito de que felicidade, de que estabilidade é algo muito relativo. Depende muito do que eu vejo, do meu ponto de vista e do seu ponto de vista. Então, eu saio do Brasil, tá, gente? Eu fiz essa introdução toda só para vocês entenderem um pouco sobre o que é isso, né? Que comunidade é essa? Que pessoas são essas que viajam o mundo? Ontem mesmo eu estava conversando com alguns amigos que também são nômades, que hoje no meu trabalho nós temos um programa de voluntariado, que inclusive eu cheguei aqui no Gerês através desse programa de voluntariado, e a gente conversando, nossa, o quanto de pessoas que estão no mundo, que estão viajando no mundo hoje, que estão trazendo para essas pessoas que estão em casa, que escolheram viver essa vida mais, ter sua casa, seu conforto, ter o seu dia a dia, a sua rotina, trazendo entretenimento para essas pessoas. Porque as pessoas que estão viajando o mundo, gente, estão gravando, estão criando conteúdo de altíssima qualidade em termos de cultura, sabe? Tem canais que eu assisto que são pessoas que estão mostrando comunidades na Etiópia, como as pessoas vivem na Etiópia, mostrando como pequenas comunidades rurais em Madagascar, sabe? Imagine países que são extremamente longe do nosso, culturas que talvez, que se não fosse esse movimento hoje de pessoas, a gente só via no Globo Repórter. Quem conhece o Globo Repórter é um programa brasileiro que eu relativamente amo. Sempre foi meu programa favorito, porque a Glória Maria também é uma referência de mulher negra viajando o mundo. Uma mulher que teve vários passaportes e ela partiu desse mundo deixando um legado imenso de coragem, sabe? E de cultura. Então eu comecei a ter essa curiosidade pelo mundo através do Globo Repórter. E hoje eu vejo um grande movimento enorme de pessoas viajando o mundo, mostrando a Índia, né? Desde a cultura mais enraizada da Índia, desde Bangladesh até aquelas comunidades muito pequenininhas do interior, sabe? Nepal, Tailândia, sabe? Estados Unidos. Estados Unidos sempre foi algo que teve um pouco, né? Assim, na nossa tela, Estados Unidos, um pouco da Europa também. Mas até países da Europa que eram, tipo assim, muito escondidinhos. Por exemplo, esses dias eu tava assistindo um documentário da Eslovênia, gente. Que é aquilo? Que país incrível é aquele? Que montanhas são aquelas? Então, esse movimento nômade, ele nos proporciona isso, sabe? Olha que coisa linda, sabe? Nos proporciona essas vivências. Então, é lindo de você acompanhar. E hoje eu fico pensando assim, falo, meu Deus, eu sonhei tanto com isso lá atrás, que hoje eu tô vivendo isso. Hoje eu sou uma nômade, tô muito feliz com a minha escolha. Eu acho que tudo na vida são ciclos, tô aprendendo muito com esse momento da minha vida. Acredito que vai chegar um dia que a mochila vai pesar, que eu não vou ter mais tanta energia para carregar meu mochilão, que eu não vou ter mais tanta energia para eu trabalhar como eu trabalho hoje em temporadas de verão. A gente sabe que trabalhar em temporadas de verão é um trabalho muito duro, é muito trabalho, gente. Então, às vezes a gente está assistindo um vídeo de pessoas que estão pelo mundo viajando e você fala, ai, como é que essa pessoa viaja tanto? Onde é que ela acha dinheiro? Gente, trabalhando. Eu passei 4 meses vivendo na Tailândia, mas eu trabalhei 6 meses em Portugal. Trabalhei muito, muito, muito. E não é trabalho ilegal, não. É trabalho pagando segurança social, contribuindo, sabe? Por quê? Porque aqui foi o país onde eu escolhi para eu fazer da minha casa, da minha morada.
mesmo que não o ano inteiro, mas eu tenho responsabilidades fiscais com esse país. E a gente entender isso também é muito importante para o nosso processo, sabe? A minha opção hoje, né, o meu jeito nômade de viver é eu escolher uma base, um local onde eu tenha base, onde eu tenha os meus documentos, onde eu crie uma estrutura, uma base de amigos, um lugar que eu consiga me chamar de casa. Eu não consigo fazer isso com o Brasil, porque o Brasil fica numa localização que não é nem um pouco estratégico, é muito longe, é muito caro, qualquer viagem é muito cara. E eu escolhi conhecer outros mundos, eu escolhi desbravar outros lugares. E Portugal me proporciona isso, eu me sinto feliz, eu me sinto alegre aqui, eu me sinto em casa. Às vezes quando eu tô viajando, que eu tô muito tempo longe, que eu já tô cansada, eu já sinto falta daqui. Então você começa a pensar, eu sou nômade, mas eu também me sinto um pouco em casa. Eu tenho um local que eu me sinto um pouco em casa, né? Então, focando agora no tema desse vídeo, que é como é viver de temporada, né? Como é isso? Como é que funciona? Gente, Portugal é um país onde nós brasileiros, eu tô falando da comunidade brasileira, tá? Tem acordos diplomáticos, acordos internacionais que acabam facilitando um pouco a nossa vida aqui. Quando eu falo facilitando, gente, não é que é fácil, não entenda que é fácil. É que, por exemplo, para eu conseguir um visto de trabalho na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha, na Dinamarca, na Noruega, é quase impossível, E pela conexão que existe entre Portugal e Brasil, existe uma facilidade de você se legalizar. Então eu olhei muito por esse lado. Eu confesso que nem tanto, que eu nem cheguei aqui pensando muito nisso, mas como cheguei e fui gostando, sim, decidi fazer isso. Então com isso eu tive a possibilidade, estou falando da minha experiência, eu tive a possibilidade de eu me legalizar, né, de eu estar em processo de legalização. Já vai fazer 2 anos que eu tenho residência aqui. Eu consegui minha residência, acho que com 7 meses aqui em Portugal. Então, com a minha residência, eu consigo trabalhar, eu consigo assumir um contrato de trabalho, né, contribuir para as finanças, para a segurança social e assim sim, eu ter uma vida fiscal em algum país, um lugar onde eu tenha basicamente uma segurança de trabalho, de saúde, né? De mais conforto, fale a minha língua. Aqui tem uma comunidade de brasileiros muito grande, não só de brasileiros, mas de latinos também. E também um pouco de uma comunidade, né? Eu já tenho amigos que são daqui, eu tenho amigos que são portugueses. Então, assim, isso acaba te dando um conforto, né? Te dando um conforto de você pensar que você também não está sozinho nesse mundão de meu Deus, né? Então, eu tô um pouquinho pra cá. Então, eu optei por trabalhar, fazer temporada, porque eu quero também sustentar a minha vida nômade. Eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo, gente. Eu quero conhecer culturas diferentes, eu quero conhecer pessoas diferentes. Eu quero ver o que Deus fez nesse mundo tão grande, sabe? Que, tipo assim, eu não acredito que a gente nasceu e cresceu pra viver no mesmo lugar e pra morrer no mesmo lugar, entendeu? Então, assim, é o meu sentimento. Acho que cada um tem, né, esse sentimento. Então, eu comecei a viajar, me apaixonei e tenho muitos sonhos de viagem, muito. Atualmente eu viajo sozinha, mas também tenho uma vontade de experimentar a viagem com um companheiro, com uma amiga, com um amigo, que sabe conhecer alguém especial durante a viagem, seguir viagens juntos. Existem tantas histórias, mas acho que para tudo tem seu tempo, né? O que é para ser, será. Então, enquanto isso, eu sou muito feliz viajando sozinha. Eu já fui pra Tailândia, já morei na Tailândia, já morei na Itália, já fui no Camboja, já passei um tempo em Malta. Já viajei bastante também, já viajei pela América do Sul, ainda na época que eu morava no Brasil, fiz intercâmbio na Argentina, fiz intercâmbio em uma universidade da Argentina, onde me proporcionava também a conhecer outros países. Fui no Equador, minha primeira viagem, Uruguai, Paraguai, Chile, tudo isso ainda vivendo no Brasil, eu tive essa oportunidade de fazer essas viagens. Então, depois que você faz essa primeira viagem internacional, se você é picadazinha assim, sabe? E te desperta muito curiosidade, sabe? Você fala, meu Deus, esse mundo é muito grande. O
que existe de trás daquela montanha, né? Hoje em dia a minha vida é assim, eu falo, o que tem lá atrás? Eu vou lá ver. Um dia eu fiquei tão curiosa com a montanha que tem ali na minha frente, Trilha dos Currais, tem esse vídeo aqui. Eu falei, meu Deus, o que tem lá em cima daquela montanha? E eu fui e encontrei uma casinha, uma cabana linda de pedra. Eu já levei, essa semana eu levei 5 amigos, já fui lá com outro amigo sozinha, então tipo assim, eu falo, que lugar lindo, eu vou levar para as pessoas conhecerem. Então eu gosto muito disso, sabe, de conhecer o que existe lá atrás, né? O que Deus construiu ali em cima, né? O que tem ali, que natureza é aquela, né? Né? Essas questões, sabe, de curiosidade. E eu acho que a viagem, ela te amadurece muito, muda muito sua percepção sobre o mundo, sobre as coisas. Você encontra os seus valores, você se encontra, você entende o que você vai fazer aqui nesse mundo, sua identidade. Acho que é um processo, sabe, que você vai buscando assim, dia após dia. E se te faz feliz, eu sempre falo assim, se eu me sinto em paz, se eu me sinto feliz, eu estou no caminho certo, né? Então, esse ano é a minha segunda temporada de verão. Segunda não, a terceira temporada. Minha primeira temporada de verão foi na Figueira da Foz, o restaurante, com o Sr. João. O Sr. João é um português muito engraçado, que me deu o meu primeiro trabalho e que me ajudou muito. Foi um trabalho na praia, onde eu era empregada de mesa. E eu conheci ele e a mãezinha dele, que já era uma senhora bem debilitada. Ela era cadeirante. E eu lembro que foi muito importante pra mim aquele trabalho, sabe? Porque eu também, de um lado, eu pude ajudar outras pessoas. Também não vou entrar nesse tema agora. Mas sim, eu sinto que eu ajudei outras pessoas, como também eles me ajudaram muito. Então, foi muito bom, foi muito incrível. Eu acho que eu já falei um pouco sobre isso aqui. Depois da minha segunda temporada foi aqui no Gerês, no Hotel Águas do Gerês. E a minha terceira temporada agora tá sendo no Nation Gerês, que é um hostel. Também tá acabando agora dia 31. Basicamente, trabalhar durante o verão, eu falo temporada, gente, mas essa temporada não precisa ser só verão. Essa temporada, por exemplo, tem pessoas que fazem temporada de trabalho em Andorra durante o inverno, né? Que é um país onde o inverno é extremamente importante. Tem pessoas que fazem temporada na Croácia, porque também é um período de verão muito importante. Eu conheci um menino que ele era professor de couchsurf na Croácia durante o verão. Já conheci pessoas que trabalhavam em Malta durante o verão, que trabalhava, por exemplo, na Alemanha como montador também. Depois passavam temporada sem trabalhar. Não é que é sem trabalhar totalmente, porque quando a gente faz essa questão de trabalho um período físico, você se preenche aquele espaço onde você não precisa trabalhar no local físico ali com seus projetos pessoais. Então hoje o YouTube pra mim é um projeto, sabe? Eu venho aqui gravar esses vídeos porque eu gosto muito. Eu encaro isso aqui como uma comunidade, como um espaço onde eu posso falar sobre a minha vida, onde eu posso falar coisas, sabe? Onde eu posso influenciar pessoas talvez. E é um cantinho também que eu vejo como o meu espaço onde eu tenho amigos. Eu sei que tem muitas pessoas que assistem, que gostam de me ouvir. Então é um lugar onde eu posso falar, sabe? Posso falar sobre o que eu me senti à vontade para falar. Então eu me dedico muito a isso, me dedico também a alguns outros trabalhos de freelance que eu faço. Já fiz alguns trabalhos de agente de viagem, faço também. Não é tão grande, mas hoje eu falo que sim, eu tenho o meu negócio, onde eu consigo desenvolver algumas coisas, onde eu consigo ajudar outras pessoas a viajarem também, sabe? Então, esse período que eu passo sem trabalhar, sem um trabalho físico, é um período também onde eu me dedico aos meus projetos, gente. Porque senão não dá tempo, sabe? Não dá tempo. Só quem já tá trabalhando uma temporada de verão, sabe? É muito trabalho, muito mesmo, é uma rotina. E quando chega a altura de agosto, a gente fica exausta, sabe? Esse ano eu encarei uma recepção de um hostel, onde tem um fluxo de pessoas muito grande, sabe? E agora não, agora a gente já tá tranquilo. Já baixou a temporada, agora o hostel tá sempre com pouquinhas pessoas, muito leve, tranquilo o trabalho. Mas na altura mesmo do pico do verão, é muito trabalho. E mesmo que o trabalho não seja tanto assim, você precisa cumprir horários, você precisa cumprir as metas. E
E às vezes essa rotina toda de trabalho não te proporciona você realizar os seus outros projetos, principalmente o projeto de viajar, né? Então eu escolhi também trabalhar por temporada por isso, porque eu consigo me dedicar àquele período de 6 meses do ano, onde eu estou trabalhando, onde eu estou pagando os meus impostos para manter a minha residência, e depois eu utilizo aquele restinho de tempo, aqueles outros 6 meses, para eu poder me dedicar a outros trabalhos, aos meus projetos, os outros trabalhos que eu também gosto de fazer. E esse momento me proporciona eu viajar, eu morar em outros países. Foi o que eu fiz na Tailândia. Eu fui morar na Tailândia, eu morei 4 meses na Tailândia. E aí eu tinha o meu lugar fixo, porque eu morei 2 meses em um único lugar, mais 1 mês em um único lugar. E aí eu tinha a minha rotina de levantar de manhã, tomar o meu café, trabalhar, ter os meus momentos de sair para explorar, ter os meus momentos de eu aprender mais sobre a cultura, sobre um pouquinho mais sobre a língua, a me conectar com outras pessoas, sabe? Mas sempre eu tinha o meu momento e a minha rotina também de trabalhar, de sentar no meu computador, de escrever os meus projetos, de atender os meus clientes que eu tenho da minha agência de viagem, né? De fazer os meus trabalhinhos ali de freelance, minhas coisinhas. Então eu tinha esse momento também, todos os dias. E no momento que acaba aquele período que eu vejo que vai começar a temporada de verão em Portugal, aí eu já começo a me organizar para eu voltar, para eu trabalhar, né? Como aconteceu no ano passado, eu já tinha esse trabalho, eu já saí do Gerês, já com esse trabalho acertado, eu já tinha recebido essa proposta de trabalho, já tinha aceitado, então eu sabia que eu tinha a responsabilidade de voltar em março estar aqui e trabalhar até outubro. Então eu já saí aqui com essa proposta. Esse ano eu ainda não tenho uma proposta de trabalho, ainda estou livre. Isso quer dizer que o próximo ano eu volto para fazer a temporada de verão? Provavelmente, né, eu devo voltar, porque eu tenho a minha residência e eu preciso contribuir para manter a minha residência aqui no país, tá? Mas eu também tenho outros planos. Tenho o plano de seguir viajando mais, tenho plano de conseguir conquistar alguns projetos que eu já tenho. Então eu deixo tudo nas mãos de Deus, sabe? Eu vou dando o meu melhor. Eu vou fazendo o meu melhor, assim, que eu tenho o que fazer. E foi assim essa temporada de trabalho. Eu comecei essa temporada em Portugal, eu fraturei o meu pé durante esse inverno passado. Eu fraturei o pé, por isso também que eu fiquei na Tailândia tanto tempo, uns 4 meses, que a minha ideia era fazer pelo menos 3 países da Ásia, mas aconteceu que eu acabei fraturando o meu pé lá e eu precisei fazer de lá a minha casa. Então até nisso, trabalhar bem, fazer uma boa temporada de verão te proporciona uma segurança financeira, sabe? Você tem que viajar, né? Se você quer viajar, mas viaje com planejamento, gente, com reservas de dinheiro, planejamento. Porque quando você sai do seu país, quando você sai da sua zona de conforto, o buraco é mais embaixo, né? Eu fraturei o meu pé na Ásia, na Tailândia. Vocês imaginam uma coisa dessa? Se eu não tivesse preparada financeiramente para eu viver esse momento lá, o que né, aconteceria comigo, né? Não sei. Então assim, eu gosto muito de viajar, mas eu gosto de viajar com planejamento, sabe? Eu preciso ter a minha base, eu preciso ter o meu socorro, eu preciso ter a minha reserva, porque eu também não tenho pra quem pedir dinheiro. Tem pra quem dizer assim, olha, me mande aí 500 euros. Eu não tenho, eu tenho amigos hoje em dia que pode me emprestar uma coisa ou outra se precisar, se for uma emergência muito grande. Mas eu também prefiro não apostar muito nisso, sabe? Eu tava gravando um vídeo aqui pra vocês, sentada atrás de uma cascata, gente. A energia tava tão boa, tão gostosa ali, que eu não me dei conta. Eu não sei se o áudio vai ficar legal, mas vai ficar assim mesmo, gente. Olha, eu vou mostrar uma coisa linda pra vocês. Eu vim pra cá. Aqui é basicamente na Vila do Gerês, a vila tá ali atrás, mas fica aqui no alto. Tem um mirador aqui na frente, tem as árvores. Aqui é tudo roça, gente. Eu moro na roça em Portugal. Eu moro dentro de uma reserva natural. Que privilégio, né?
Lá no fundo tá a Vila de Gerês. Olha, aqui é uma vista incrível. A gente, sabe, sou muito grata a Deus, sou muito privilegiada por viver num lugar desse. Se chama Penedo da Freira. Eu gosto muito daqui porque, olha, tem um sofá. Além desse sofá, eu tenho essa vista. Por que pra mim vale a pena fazer temporada no Gerês? Trabalhar esses 6 meses aqui. Porque a maioria dos trabalhos aqui nessa região, a maioria das empresas que oferecem trabalho de temporada aqui nessa região, elas também oferecem a moradia. Então, seria diferente se eu tivesse que trabalhar mensalmente e ter que pagar um aluguel. Ter que pagar aluguel, ter que pagar a conta de água, de luz, ter que pagar todas as alimentações. As alimentações eu nem falo, porque hoje basicamente eu pago todas as minhas alimentações, todas as minhas refeições, né? Apesar de no meu trabalho estar incluído o pequeno almoço, que é o café da manhã, como se chama aqui em Portugal, eu tenho algumas coisinhas ou outras ali que eu utilizo, porque hoje eu já tenho eu tenho um cuidado especial com a minha alimentação. Então, tipo assim, não é tudo que eu como, não como pão todo dia, não como muito trigo todo dia. Então, assim, é diferente. Então, com a minha alimentação, eu tenho o maior prazer de gastar, assim, muito. A maior parte dos meus gastos hoje, trabalhando aqui em Portugal hoje, é a minha alimentação, porque eu como assim mesmo. Uma frutaria, falo que meu salário vai um monte de dinheiro para frutaria. Mas a gente também fortalece, né, o comércio local, a partir do momento que a gente também tá comprando ali, a gente vai ajudando também o comércio local, que isso é extremamente importante. Então, hoje o meu salário do meu trabalho, eu só pago mesmo a minha alimentação, porque a internet, a energia, a água, eu tenho um quarto privado para mim, trabalho com família muito maravilhosa, que são os meus amigos, que eu já conheci já faz um tempo, são pessoas muito boas, são pessoas que não são ignorantes, igual tem muitas pessoas que têm alguma dificuldade, às vezes, para trabalhar no exterior, porque também é a questão de lidar com pessoas, principalmente quando você lida com pessoas que são diferentes. E, gente, o português, ele tem um temperamento diferente do nosso. Eles têm um temperamento assim, diferente do nosso. Apesar de que no Brasil também existem pessoas e pessoas, mas aqui eles têm, assim, até entre eles mesmos, assim. Quando você trabalha, por exemplo, eu trabalhava numa cozinha, que quando eu via eles trabalhando, assim, junto, eu achava que eles estavam tudo brigando, mas não estavam brigando, eles estavam conversando. E às vezes é foda-se um pra lá, foda-se pra cá, mas é o jeito deles falarem ali, de conversar, e depois tá tudo bem. Então, às vezes, isso assusta também, né? Também conheço várias histórias de pessoas, mas graças a Deus, comigo hoje, até hoje, foi tudo muito tranquilo. Assim, eu nunca me deparei com situações assim. Então, eu também sou muito grata por isso. Então, também trabalho com uma família que é uma família muito abençoada, um lugar muito bom, muito maravilhoso, uma boa energia. Então, também eu sou muito grata por isso. Então, na temporada, isso é interessante, a questão do financeiro. Então, isso faz com que você economiza, você guarda o seu dinheiro, você faz uma reserva ali e depois você investe naquilo que você quer. Se é numa viagem, se é em alguma coisa, num equipamento para trabalho, equipamento de fotografia, seja lá o que for, para ajudar a família no seu país. Tem muitas pessoas que também estão aqui trabalhando para ajudar a família no seu país. Tantos outros motivos. Acho que cada um tem o seu motivo e o seu objetivo. Então, o trabalho de temporada é interessante. Ah, Adri, mas eu só posso trabalhar 6 meses? Sim. Aqui nessa região, sim, só são 6 meses, porque depois a temporada acaba. A maioria dos estabelecimentos fecha, os hotéis fecham. Então, tem alguns estabelecimentos, por exemplo, esse local onde eu trabalho, ele já tem os seus funcionários que são funcionários fixos. São funcionários anual, assim, que são fixos. E aí depois eles contratam mão de obra para a temporada. Mas sim, claro, se eu quiser acabar essa temporada aqui e eu, por exemplo, buscar um outro lugar para eu fazer uma outra temporada, para eu trabalhar, claro que eu vou enfrentar tantas burocracias de documentação, de adaptação, né, questão da língua também, por mais que você fale português, você fale ou você fale inglês, você fale espanhol, mas também para você assim entrar na zona de trabalho, mesmo assim do dia a dia, é também diferente, né, adaptação. E
também é uma opção. Então, também tem pessoas que trabalham, por exemplo, eu conheci uma pessoa que ele fez uma temporada na Croácia e depois ele já estava em outro país, por exemplo, na Dinamarca, trabalhando. E tá tudo bem, assim, as pessoas às vezes cansam um pouco de ficar, né, sem essa questão dessa rotina. Então, às vezes, as pessoas querem tipo, fazer um dinheiro a mais, querem ter um projeto muito grande, querem passar 1 ano, 2 anos trabalhando para depois fazer uma viagem muito longa, né? Igual eu conheci a Agatha, uma polaca, conheci ela na Tailândia. Ela tem 2 anos que ela tá viajando, então tem 1 ano, mas ela vai ficar viajando 2 anos pela Ásia. Então, assim, ela trabalhou muito, juntou um dinheiro, trabalhou bastante para ela conseguir realizar esses sonhos, fazer essa viagem. Então, assim, depende muito de cada um, gente. Então, cada um tem o seu propósito. Então, voltando para mim, a Adri, eu quero trabalhar agora, né? Então, termina agora dia 31 a minha temporada. Eu quero me dedicar aos meus projetos, né? E aos meus sonhos também. Agora eu já tenho passagem, hoje comprei um voo. Vou conhecer um país da África aqui desde mais de 23 anos atrás, quando eu conheci esse país. Eu fiquei com o sonho também de conhecer esse país, de ir lá. Depois eu não sei ainda, estou trabalhando os meus projetos. Tem alguns meus projetos para desenvolver, onde eu posso desenvolver em qualquer lugar, mas eu prefiro escolher um lugar que seja barato, um lugar que seja seguro para eu viver, né? Por isso que eu gosto tanto da Ásia, gosto tanto da Tailândia. Queria muito ir no Nepal agora, mas no Nepal teve uma tragédia. Agora, nessa semana, assim, uma tragédia muito assim, então o país acaba se debilitando um pouco, aquela coisa e tal. Enfim, ainda não sei. Então, são países que eu tenho muito sonho de conhecer, né? Então, hoje na Ásia, assim, o meu sonho é Nepal, Tibete, tenho muita vontade de Tibete, tenho muita vontade de conhecer alguns lugares da Índia, né? Voltar à Tailândia outra vez, ir até a Indonésia, Malásia, Vietnã, Camboja, Laos. Então, tenho vontade de conhecer essa cultura, sabe? Apesar de ter passado 4 meses na Tailândia, mas eu quero voltar lá, quero viver isso outra vez, de outra forma. Vivi na Tailândia de muletinha, né, gente? Viajando de muleta, por causa do pé. Mas também valeu muito a pena. Então agora acaba a temporada. Então trabalhar de temporada tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. Por exemplo, a desvantagem é que o trabalho acaba. Se você não se organizou bem financeiramente durante a temporada, quando a sua temporada acaba, aí você vai se preocupar. Porque imagine se você não economizou, né? Eu economizo muito, tipo assim, eu vivo Gerês. Gente, eu aproveito muito esse lugar. Porque esse lugar é encantador, é lindo, é maravilhoso, é mágico. Aqui tem coisas incríveis, eu já fiz muitos caminhos. Eu me tornei montanhista no Gerês, né? Então aqui eu já fiz muitos caminhos, muitos trilhos, muitos estavam aqui. Tenho muitos vídeos aqui gravados para vocês. E outros momentos que eu não gravo. Então aqui também é um lugar muito lindo. Então eu optei aqui, fazer a minha temporada aqui e explorar esse lugar. Conhecer, vivenciar essa cultura. Sabe, aqui tem um ginásio, eu tenho um parque nacional, né? Peneda Gerês, que é um parque, uma reserva ecológica incrível para eu poder desbravar. Conheço muitas pessoas aqui porque eu trabalho na recepção de um rosto, então tô todos os dias vendo caras e caras diferentes, né? Às vezes chega uma pessoa a outra disposto a trocar uma ideia, a conversar. Isso é muito interessante, né? Também tem os locais onde você observa mais a vida local, o desenvolvimento, as pessoas, né? Tem esportes para você fazer. Aqui eu fiz caiaque pela primeira vez. Eu fiz caiaque aqui no Gerês. Foi lindo e maravilhoso. No local onde eu vivo também tem um programa de voluntariado, onde eu conheço muitas pessoas, muitos voluntários. Inclusive hoje chegou um voluntário da Palestina. Olha que diferente. É uma cultura muito diferente. Onde você vai conversar com essas pessoas, você vai aprender muito, como se você estivesse viajando através de um novo companheiro, sabe? De um amigo, de um novo companheiro. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Então, se você encarar o trabalho de temporada como algo muito incrível na sua vida, e foi muito interessante, porque esse ano eu falei assim, eu não vou só trabalhar, eu quero aproveitar muito esse lugar. Gente, eu aproveitei muito. Mesmo comecei o trabalho mancando. Essa temporada pra mim foi difícil também, porque eu comecei o trabalho mancando. Eu não sabia se ia dar certo. Eu não sabia se eu ia aguentar. Eu fiquei com medo de não conseguir dar conta do trabalho. Mas eu tive muito apoio. Forever faithful, forever true. Your love endures, it's always new.
aproveitar, vou na rua comprar batata doce. Eu quero fazer uma sopa. Gente, aprendi a fazer uma sopa de batata doce. Muito gostosa. E a batata doce daqui é daquela laranja. Sabe aquela laranja que tem a batata doce e as duas, né? A daqui que a gente compra, que só tem daquela, que é a cor dela é laranja, alaranjada. Então eu gosto de fazer uma sopa, sabe? De batata doce com espinafre. Eu cozinho tudo junto. Faço um cozido com alho, cebola, pimentão, uns pedaços. Deixo cozinhar para dar aquele caldo. Aí depois eu deixo esfriar bem. E aí eu bato no liquidificador. Aqui não tem processador. Bato no liquidificador. E ó, fica uma delícia, gente. Uma delícia. Fui no supermercado, comprei batatas. Olha essa batata, ó. Essa batata é laranjinha por dentro. Batata, comprei gengibre também para fazer o chazinho, de cidreira com gengibre, ou de limão com gengibre também é muito gostoso. Esse tempinho frio é muito bom. Batatinha para fazer a minha sopa. Vou trabalhar às 8 horas da noite aqui, de 8 às 11. Enquanto isso, vou fazer minha sopinha para me aquecer. Se cuidem, fiquem bem. Obrigada por estarem aqui nesse vídeo até agora. Se você chegou até aqui, eu sei que hoje foi muita conversa, mas espero que de alguma forma a gente tenha se conectado de alguma forma. Acredito que sim.